Bom dia a todos. Em nome de Deus, declaramos abertos os trabalhos. Eu, vereador Geraldo Cerecino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Estão presentes também os vereadores representantes, a vereadora Carlinda, presente. Está presente o Arinaldo, assessor do vereador Brinquinho, a Thalita, assessora da vereadora Karina Soutur, Gisele, assessora da vereadora Carol Ribeiro, Ana Paula, assessora da vereadora Márcia Tasquete, né? Nesse momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2022, obedecendo desta forma ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão presentes a senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento e Orçamentário, Oscar Bonilha, diretor de Departamento, que está também representando o secretário da Fazenda. Então eu já convido a Patrícia e o Oscar para fazer parte da mesa. O Fábio Roberto Pavão, diretor de Despesas, vamos chegando aqui na mesa. O Márcio Barbosa, assistente de Gestão Pública. O Guilherme Costa Moreira, chefe de Divisão de Planejamento Financeiro. Após a apresentação, abrirei a palavra para os vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento de metas fiscais. Os munícipes que desejarem fazer seus questionamentos poderão fazê-lo por escrito através do envio de mensagem para o e-mail audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br informando no completo, nome completo, número de CPF e telefone para contato, juntamente com os questionamentos redigidos. Os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma e-democracia. As inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Eu vou passar a palavra agora para o assessora Vanessa. Faça favor de fazer parte da mesa, membro da comissão, se assim o quiser, fazer parte da mesa dos trabalhos. Por favor, Vanessa de Jesus, seja bem-vinda. Eu vou passar a palavra agora para o Oscar, depois o Oscar já encaminha quem vai fazer o demonstrativo. Tá? Nós temos aí nós estamos numa fase eleitoral, né? Muitos vereadores aí estão reta final da campanha. Esse é o motivo, talvez, do baixo número de vereadores presentes. Mas está bem representado pelas vereadoras mulheres, pela assessoria das vereadoras, vereadores, vereadora Carlinda e vereadora Vanessa de Jesus. Vamos lá, Oscar, pode fazer aí, ó. Bom dia, senhor presidente. Fica mais perto de mim, troca de lugar você com o Oscar. Vem cá, Oscar. Pronto. Aqui hoje o senhor é o secretário, tá? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Nós vamos iniciar a apresentação, que será feita pelo Guilherme. Para dar continuidade à audiência, assim que o Guilherme terminar de fazer a explanação, eu vou já encerrar as inscrições. Então, quem quiser se inscrever para fazer algum comentário, que eu faça até o final do planejamento do Guilherme. Bom dia a todos. Cumprimento os vereadores presentes, aqueles que os representam aqui, aos colegas. Vamos dar início hoje à apresentação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2022. Então, nosso objetivo aqui, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos analisar
as nossas metas do segundo quadrimestre de 2022. E vamos começar a analisar, como já de praxe, pelas receitas. Inicialmente, uma visão mais agrupada do que foram as receitas, a gente vai comparar aqui a receita arrecadada até o segundo quadrimestre de 2021 com o mesmo período do exercício corrente. A gente vai enxergar aqui receitas correntes e de capital, deduções da receita corrente. Essas deduções são aquelas deduções para formar o Fundeb, então dedução de ICMS, de IPVA, FPM para formar o Fundeb, e sendo o total líquido da receita a diferença entre a soma das receitas correntes e de capital menos as deduções. A gente vai ver uma variação aqui de cerca de 20% das receitas correntes, indo de 3,1 bi em 2021 para 3,8 bi em 2022. Aqui nessas receitas correntes, a gente vai ter o IPTU, o ISS, o ICMS, IPVA. À frente detalharemos melhor. Nas receitas de capital, o comportamento que a gente vê é uma queda de 63%. Foram de 74 milhões até o segundo quadrimestre de 2021 para 26 milhões no mesmo período de 2022. Já adiantando, lá em 2021 compunham esses 74 milhões, 33 milhões oriundo do FUNSAI, 18 milhões que vieram do CAF e 5 milhões do FPM. Receitas que não aconteceram neste exercício, pelo menos até o momento. Seguindo, vamos detalhar as receitas correntes em impostos, taxas e contribuição de melhoria, receitas de contribuições, no caso aqui a única que a gente tem é a COSIP, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. Já as receitas de capital nós vamos dividir elas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo e transferências de capital. Nesse detalhamento vai chamar a atenção para a gente primeiro impostos, taxas e contribuições, que tem uma variação de 19,8%, indo de 1 bi em 2021 para 1,2 bi em 2022. Aqui estão IPTU e ISS, os grandes responsáveis por essa variação. Receita de contribuição é a COSIP, que foi de 49 milhões para 52. Receita patrimonial, com um crescimento grande de 364%, foi de 12 milhões em 2021 para 59 em 2022. Aqui dentro, principalmente, fora 6 milhões da outorga do Zono Azul, todo o restante da diferença está em rentabilidade de aplicação financeira. É um ano com maior quantidade de recurso financeiro estocado que gera maior rentabilidade. Seguindo, receita de serviços, que foram de 10 para 18 milhões, um crescimento de 74%, principalmente aqui a receita referente ao polo gerador de tráfego, que corresponde a 13 milhões dessa diferença. Transferências correntes, aqui estão as transferências, por exemplo, do ICMS e do IPVA, os grandes responsáveis por esse valor. Também crescimento acima da inflação, cerca de 17,1%. Outras receitas correntes, que também aumentou bastante, 110% de aumento, de 47 milhões em 2021 para 101 em 2022, praticamente toda essa diferença é explicada pelas multas de trânsito, que no ano anterior, com restrição por conta ainda da pandemia, do lançamento das multas de trânsito, já em 2022, sem restrição, foi lançado tudo aquilo que estava represado. Então, só a receita de multa de trânsito foi de 12 milhões em 2021 para mais de 50 milhões em 2022. Já nas receitas de capital, a gente vê um decréscimo nas duas principais. Na operação de crédito, como eu já tinha adiantado, a CAF, recurso que tinha entrado 18 milhões em 2021 e sem a entrada desse recurso em 2022. E lá nas transferências de capital, o FUNSAI, que corresponde a 33 milhões dessa diferença. A seguir, a gente vai analisar o mesmo período, só que agora rubrica a rubrica, e vamos chamar a atenção aqui, o ICMS tem apesar do grande volume, o aumento dele, pouca coisa acima da inflação. O IPTU cresceu muito menos do que a inflação, o que mostra para a gente que teve um decréscimo em valores reais. Quando a gente olha o ISS-QN, um aumento de 34%, bastante acima da inflação, valor relevante, IPVA com um aumento de 22%. A parcela do Fundeb do ICMS é consequência do próprio ICMS, então aumenta na mesma proporção. E vai chamar a atenção aqui também
como único valor que decresceu de um ano para o outro, a dívida ativa de IPTU. Por quê? Porque nesse momento do ano passado a gente já tinha um PPI vigorando, ele vigorou do meio do ano passado para frente. Esse ano já com o efeito, já tendo se encerrado o PPI, o efeito dele se esmorecendo, a gente vê uma queda na receita do IPTU de um ano em relação ao seguinte. A seguir, a gente vai comparar a receita arrecadada com o que foi orçado na LOA para o exercício. O ICMS arrecadou já até agora 64,9%, que é um indício claro para a gente de que ele vai chegar bastante próximo de cumprir a meta da LOA. IPTU, caráter sazonal, arrecadado até agora 72%, normal, porque a maior parte da arrecadação acontece nos primeiros meses. Quem paga em parcela única, o IPTU tem sua receita maior nos 3 primeiros meses do exercício. ISSQN já arrecadou 58%, IPVA já arrecadou quase a totalidade do orçado, que leva a indicar que ele vai superar o valor projetado para o exercício. E nos demais, a parcela do Fundeb do IPVA já arrecadou 96%, também consequência do próprio IPVA. Cota salário e educação 80%, são esses os mais relevantes. Vamos falar a seguir das despesas. E na mesma lógica que usamos para as receitas, primeiramente de forma mais agrupada e vamos detalhando ela no caminho. Pela mesma janela de período, valores acumulados até o segundo quadrimestre de 2021 frente ao mesmo período de 2022, vimos de 2021 com um orçado inicial de 4,2 bi, que vai a 5 bi para 2022. Orçado atualizado, nesse mesmo momento, ano passado, o orçado atualizado era de 4,4 bi. Já em 2022, 5,7 bi. Porém, quando a gente olha os percentuais empenhados, liquidados e pago, comparando um ano com o outro, o que percebemos é a velocidade de execução de despesas nesse ano um pouco menor do que o ano passado. Entretanto, um valor empenhado de 66% nos leva a crer que é um andamento esperado, considerando que já avançamos 2/3 do ano. A seguir, vamos detalhar nossas despesas em despesas correntes e de capital. Dentro das despesas correntes temos pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Já as despesas de capital, temos investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. A primeira delas, pessoal e encargos. E a gente vê aqui um aumento de 13,3%, que vale a pena um comentário. Apesar de o reajuste de salário ter sido apenas de 2%, o impacto que a gente percebe na folha aqui é muito maior. Isso porque a Lei Complementar 173, que por conta da pandemia congelou os gastos com o pessoal, fez que houvesse um represamento das concessões de benefícios como progressões, quinquênios, tudo isso represado volta em 2022 a impactar a folha. Então todo esse impacto supera aqueles 2% do reajuste. Vai chamar a atenção aqui para a gente também as inversões financeiras, com um número bastante elevado, 559% acima, um ano em relação ao outro. Inversões financeiras, a única despesa que a gente tem aqui é o aumento de capital na Proguaru. Ano passado, nesse momento, pouca coisa tinha sido aportado por conta do avançar do processo de encerramento, que foi tomar velocidade no encerramento de 2021, com a rescisão dos funcionários, o começo do pagamento de dívidas da empresa. Já em 2022, a gente já começa o ano com essa despesa bastante acelerada, pagando dívida contratual, pagando ainda rescisões da empresa. Portanto, normal e esperado que em 2022 essa despesa fosse bastante maior. No quadro seguinte, a gente mostra aqui a despesa por secretarias. Por conta do tamanho, não coloquei todas as menores agrupadas em demais secretarias, não por relevância, mas simplesmente por tamanho do orçado. Caso seja necessário, tem uma tabela detalhada de todas elas para a gente discutir mais aprofundado, se for o caso. Então, encabeçando a lista, tanto de valor orçado como de valor empenhado, a Secretaria de Educação, seguida da Secretaria de Saúde. A gente vê em valores pagos os encargos gerais do município, chamam a atenção, Secretaria de Serviços Públicos, Secretarias de Transporte, que são naturalmente as secretarias que têm maior execução de despesas.
em todos os exercícios. De maneira gráfica, para a gente ilustrar isso, que de fato o nosso orçamento se concentra principalmente em saúde e educação, após em encargos, e aí a gente vai ver Secretaria de Transportes, assistência social, segurança pública, serviços públicos e a recém-criada Secretaria de Administrações Regionais também tomando destaque nesse cenário. Vamos falar a seguir de resultados fiscais. Por resultados fiscais, estamos falando de resultado primário e a seguir de resultado nominal. O resultado primário ele vai trazer para a gente a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Como despesas primárias aqui, eu estou considerando despesas liquidadas, despesas processadas. O resultado primário, ele mede, no fim das contas, o esforço do gestor em amortizar a dívida. Então aqui a gente vê as receitas primárias totais em 3,5 bi, as despesas primárias totais em 2,8 bi, a diferença entre elas 716 milhões positivos. A meta da LDO permite um resultado negativo de até 397 milhões. Então, por enquanto, estamos cumprindo a meta da LDO com bastante folga. A seguir, vemos o resultado nominal. O resultado nominal, em teoria, é o resultado primário acrescido da conta de juros. Porém, na prática, ele vai medir para a gente a variação do estoque da dívida fiscal. Então a gente vê aqui, comparando o cenário de encerramento do exercício de 2021, 31 de dezembro de 2021, com 31 de agosto de 2022, o encerramento do segundo quadrimestre. A gente inicialmente vê que a dívida consolidada ela vai de 2,3 bi no encerramento do exercício anterior para 2,178 bi agora no encerramento do segundo quadrimestre, uma variação negativa de 6%. Efetuadas as deduções, são as deduções disponibilidade de caixa bruta. A disponibilidade de caixa aumentou de 558 milhões para 898. Demais haveres financeiros, indo aqui uma correção, que o material precisou ser corrigido do momento que foi enviado para os senhores até o momento da apresentação, 0 em 31/12 para 84,3 milhões ao encerramento do segundo quadrimestre. Restos a pagar reduziram bastante, 78%, indo de 175 milhões para 37 apenas. A gente chega num resultado final, e aí números diferentes do que está no material dos senhores, mas digo aqui, dívida consolidada líquida, que é igual à dívida fiscal líquida, no encerramento de 2021 de 1.933 milhões e 82 para 1.232 milhões e 92 agora no encerramento do segundo quadrimestre. Uma variação negativa de 36%. Isso significa o quê? A dívida do município decresceu cerca de 700 milhões do final do exercício de 2021 até o encerramento do segundo quadrimestre. A meta da LDO permitia que a dívida fosse aumentada em até 31 milhões. Nesse momento, então, estamos enquadrados na meta com uma folga também bastante grande. Analisado em gráficos aqui, vemos em azul o resultado primário, em cinza o resultado nominal. Uma conclusão óbvia é que os valores esperados de resultado primário são positivos, é esperado que se tenha menos despesas que receitas, e valores esperados de resultado nominal são negativos, que a gente tenha redução da dívida, que nesse momento é o que acontece. A gente tem um resultado primário bastante positivo, 700 milhões, e um resultado nominal bastante negativo. A seguir falaremos de limites, e o primeiro dos limites que vamos comentar aqui, o limite de gastos com pessoal. A despesa bruta com pessoal, nesse momento, soma 2,1 bi, sendo desses 1,8 de pessoal ativo, 204 milhões de inativo e pensionistas, outras despesas com contratos de terceirização, 21 milhões, efetuadas as deduções, que são elas, o PDV, 54 milhões, decisão judicial de período anterior ao da apuração, 7 milhões, inativos pensionistas com recursos vinculados, 48 milhões, e vencimento dos ACS, os agentes comunitários de saúde, 1,93 milhões. Então, o percentual que a gente chega nesse momento, frente a uma receita corrente líquida de 5 bi, é de um gasto com pessoal de 39,8%.
Apesar de, nesse momento, bastante abaixo dos limites de alerta e prudencial, é um número que ainda requer cuidado. A projeção da Secretaria de Gestão é que esse número, ao final do exercício, chegue a 43%, 44%, por conta das contratações, por conta do impacto do reajuste no decorrer do exercício e tudo mais que há de impactar a folha. A seguir, a gente vê esse número em forma gráfica do limite, que vimos de valores preocupantes em 2021, em 2020, inclusive ultrapassando o limite de alerta, para agora um momento de enquadramento deste. A seguir, a gente vai ver o limite de gastos com a educação, que precisa, o limite mínimo são 25%. Nesse momento, considerando despesas empenhadas, estamos em 27,48%, com uma margem bastante confortável para encerrar o exercício dentro do limite mínimo. A seguir, o limite de saúde, deveríamos estar acima dos 15%, com 24,4% é bastante confortável a nossa situação no encerramento do segundo quadrimestre. O último limite que vamos apresentar é o limite da dívida, que vai ver o endividamento do município frente à receita corrente líquida, não podendo ultrapassar os percentuais definidos. Então, a dívida consolidada, como a gente viu, em 2,1 bi, ela se divide em dívida contratual 1,1, precatórios 1 bilhão, efetuadas as deduções, aquelas mesmas que a gente viu lá no resultado nominal, a disponibilidade bruta de caixa, demais haveres financeiros e restos a pagar processados, a gente chega numa dívida consolidada líquida de 1,2 bi. Frente a uma receita corrente líquida de 5 bilhões, chegamos nesse momento, no encerramento do segundo quadrimestre de 2022, a 24,4% de dívida em relação à receita corrente líquida. Quando a gente olha isso em forma gráfica, trazendo resultados desde 2002, porque 2002 é o ano em que começamos a fazer o cálculo nesse formato. Então chegamos em 24,4%, o menor endividamento da história do município, desde que medido nesse formato. Agradeço a atenção de todos, é o que tínhamos a apresentar e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que permaneça. Bom, vamos agora abrir as inscrições. Quem gostaria de fazer uso da palavra, por favor, se inscrevam. Nenhuma pergunta? Os munícipes, já informei no início da audiência que quem quiser mandar alguma pergunta, sugestão, no e-mail audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br ou através da plataforma e-democracia. Também poderão fazer a pergunta durante o período da audiência. Nenhum vereador, assessoria, Arinaldo, está satisfeito com a explanação? Então tá bom. Então, como não há nenhum inscrito, eu passo a palavra ao representante do secretário, o diretor Oscar Bonilha, para fazer as suas considerações finais. Bom, pelos números. Esse aqui tem. Bom, pelos números apresentados, o resultado parece. Pelos resultados apresentados, a conclusão é que me parecem bastante bons e, não tendo inclusive as perguntas, me parece que a apresentação também cumpriu a sua finalidade e nós da Secretaria da Fazenda temos a agradecer a presença de todos e agradecer a presença do nosso presidente. Eu que agradeço, em nome do diretor Oscar Bonilha, eu quero saudar toda a equipe da Secretaria da Fazenda,
todas as audiências estão aqui presentes. Hoje a audiência foi mais sucinta, rápida, bem explanada, né? E a gente fica feliz aí de ver a situação do município, que dia a dia está melhorando a questão financeira. E a questão financeira, né, vereadora Carlinda, é o coração da cidade, né? Ainda nós moramos em uma grande metrópole, uma cidade com 1.400.000 habitantes, um território de 323 km², muitos problemas sociais, desemprego, situação aí da infraestrutura do município ainda está aquém que Guarulhos merece, mas sempre tivemos aí, eu sempre falo que o nosso cobertor ainda é curto, né? Mesmo com a melhora aí da arrecadação, ainda nós temos muitos a fazer aqui pelo nosso município. Então, mas estamos aí, a gente vê que após a explanação dos senhores aqui da Secretaria da Fazenda, a gente vê que o município está no caminho certo e com certeza teremos aí no futuro anos melhores para uma cidade melhor e uma cidade mais humana. Então eu quero agradecer a presença de todos, vereadora Carlinda, vereadora Vanessa de Jesus, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento também, a equipe da Câmara Municipal, a equipe da TV Câmara, tá? Os assessores dos senhores vereadores, e agradecer a todos e aos munícipes que estão assistindo aí a audiência através dos nossos canais sociais, a internet, também através da TV, NET, agora é claro, né? Canal 7. Agradecer a todos, tá? Então, que todos tenham um bom dia e uma boa semana. Fiquem com Deus e obrigado a todos.